Está tentando pensar de desescolarização no sentido mais amplo, tem a ver com a desescolarização da própria vida, de uma vida não escolarizada e de uma possibilidade de aprender de forma não escolarizada. E aí a gente achou que as experiências da Ana tem a ver com essa abordagem, e aí a gente está tentando fazer uma associação entre as teorias que a gente está pesquisando, principalmente inspiradas no Maturana e nos estudos sobre as redes, com essas possibilidades novas de aprendizagem no sentido de desescolarização da vida. E aí eu acho que a Ana e o grupo vão contar pra gente como que eles estão passando por isso, que eles têm pensado a respeito, para a gente poder fazer as nossas associações e conversar depois. Obrigada, valeu. Obrigada a você. Eu queria vou começar porque eu vou começar antes do grupo ter nascido, né? E eu fui ótima aluna na escola, nunca tive nenhum problema na escola e adorava ir à escola, me formei em faculdade, pós-graduação, e aí cheguei muito cedo, tudo isso, 21 anos, eu estava formada, e eu cheguei na vida real ali, né? E me bateu um vazio, me bateu uma sensação assim de, mas espera aí, o que eu fiz até hoje, né? Aquela questão de ser especialista adolescente, né? Qual é o sentido da vida, o que eu vou fazer da minha vida e tal. E aí eu falei, caramba, eu passei tanto tempo bom na escola, assim, fazendo nada de interessante. Era bom porque dava risada, né? Era bom porque paquerava, era bom porque estava com amigos. Era meio distração, sabe? Não era uma coisa assim que era bom porque me trazia questões, ou me incomodava, ou me punha em contato com a vida. Não, era bom porque me tirava da vida. Era meio de férias, assim. Foi uma sensação muito de vazio mesmo. Só que eu não fiquei no lixo da escola. Comecei a achar que era uma experiência muito pessoal, da minha escola, que não foi uma escola brilhante, e de mim, que não tinha uma família brilhante, no sentido dos meus pais imigrantes, né, pessoas trabalhadoras, de repente faltou ouvir, faltou nascer uma família intelectual, política, eu achava que era esse o problema. Então eu falei, bom, como o problema é só eu tenho esse problema, eu comecei a fazer um questionamento muito pessoal. Nessa época eu era bailarina profissional, fui convidada para dar aula numa escola de teatro, e quando eu fui dar aula nessa escola, falei, não, pera um pouquinho, não vou reproduzir o que eu fiz até agora, não vou ficar distraindo meus alunos, era aula de corpo. Podia ficar lá fazendo umas dancinhas, alongamentos, né? Não vou reproduzir, não vou repetir. E aí eu fui estudar biologia para entender, então, o que é aprender, o que é ensinar, qual é a essência, o que é ser humano. E foi atrás do Maturana por conta disso, né? E o Maturana é assim, preciso. Então ele coloca coisas assim, o Maturana e um outro cara que vale muito a pena, o X-Skill, que tem a teoria do Humboldt, do mundo próprio, vale bem a pena. O livro dele chama Dos Homens e dos Animais. Eu não sei porque não tem no Brasil, eu comprei na editora portuguesa, mas eu tenho o livro e se ninguém achar a gente pode fazer cópia, tá? Então, com esses dois caras, a coisa mudou completamente. Aí eu fiquei assim, louca, né? Falei, nossa, vou fazer todas essas experiências em aula. Estou dando aula, né? Eu era muito novinha, tinha 21 anos quando comecei a dar aula. Estava ali e falei, é isso, o que é? Como é que é aprender, como é que é ensinar? Uma coisa que o Maturana tem muito claro, ninguém pode ensinar ninguém diretamente, sempre autoaprendizagem. Então eu comecei a criar aulas onde eu criava autoaprendizagem para mim mesma, criando um ambiente com esses alunos. Então, o mais interessante são esses paradoxos. Quando você faz uma autoaprendizagem, você faz nem em relação, você não faz sozinho. Então, eu autoaprender sozinha, numa sala, num experimento, eu sozinha em casa, é completamente diferente do que eu autoaprender num grupo de alunos, né? Então, começou a ficar um jogo muito bacana. Assim foi. Eu fiquei 10 anos dando aula nessa escola, indo feliz dar aula e indo embora mais feliz ainda. Aí eu parei por 3 anos, onde eu fui fazer, aí o grupo nasceu. Aí por 3 anos eu fui lá para a Inglaterra, a gente foi junto, fiz a formação na Técnica Alexandra.
Porque tinha uma questão assim, o Maturana me ajudava muito, a prática diária ali, de estar dando aula, repensando esse lugar, incrível. A escola era uma escola, é uma escola oficial, uma escola que seguia normas do MEC, ela nunca se incomodou em nenhuma aula. E ela não se incomodava porque os alunos adoravam e iam, porque eu também nunca faltava, eu estava feliz, enfim, não é tão difícil assim mudar o esquema na minha escola, né? Tudo bem, na escola de teatro tinha uma certa flexibilidade, mas tinha ali, por exemplo, tinha notas, e eu não podia dar nota com esse pensamento. E a escola não se incomodava com isso, porque falou, não, está tudo certo, ninguém está criando problema aqui dentro. Só que chegou uma hora que eu senti que precisava de alguma outra coisa, que era o seguinte, eu comecei a perceber que todos os meus alunos chegavam na escola, chegavam na cidade aí, né, eles tinham de 15 anos e até adultos, eles chegavam colapsados fisicamente, porque essa era a minha matéria, né, era o corpo. E eles chegavam colapsados com a coluna, não fazendo serviço de coluna. Então eles chegavam todos, né, com peso nas pernas. Só que alguns conseguiam manter um músculo para segurar, mas todo mundo usando as pernas. E anatomicamente não é isso que funciona. Eu preciso estar, como eu tinha essa história da bailarina, para mim isso era muito claro, minhas pernas têm que estar soltas, não posso ficar em cima da perna. Eu não ensinar que essas pessoas, em que momento da vida, quem não é bailarino, se bem que os bailarinos também conseguem ficar em cima das pernas, né? Mas em que momento da vida a gente perde uma coisa tão importante que é essa condição física, não aleijada. E aí eu fui sacar a na escola. Porque ele, então, tinha começado a escola, porque eu nunca nem pensei não pôr meu filho na escola, não penso em tirá-lo. Porque, para mim, era só uma experiência minha. Então, eu procurei uma escola que eu achava boa para ele. Então, uma escola nova. A gente começou esse processo quando ele primeiro estudou numa escola aqui pertinho, né, mas enfim, no Horizonte. E aí, o que eu via? Eu comecei a frequentar escolas, porque ele estava na escola, e eu via que as crianças, no começo, elas sentavam assim, quando elas eram novinhas, a pontinha na cadeira, não precisava nem de encosto. E lá pela frente, todo mundo sentava assim, né? E qual era esse? O que acontecia nesse projeto? Era a criança ter um impulso corporal, ter uma necessidade física e não ter licença para explorar isso. Então, ela queria ficar distante daquele processo e tal, e ela desistia, tirava o corpo dali. Quando alguma coisa interessava ela, não trazia o corpo junto. Ela deslocava a cabeça, falava, nossa, parecia que a mente dela precisava de um outro corpo, precisava de um pensante fora dela, precisava de um professor, de um guru, de uma tese, de alguma coisa que sustentasse que aquele corpo não faz parte, né? Eu falei, putz, é isso. Então, queria trabalhar essa relação. Como trazer para a escola essa relação do corpo presente. Comecei a estudar mobiliário de escola, né? Como seria mudar, como seria de repente escrever em pranchetas, em pranchas de arquitetura. Enfim, comecei a pensar nisso. Mas aí surgiu que eu tinha um problema claro, eu tinha adultos que tinham essa coisa aleijada. E aí eu fui estudar uma técnica que chama técnica Alexander, que é uma técnica que te faz organizar isso, que te faz encontrar. Para minha surpresa, eu cheguei lá para fazer essa formação, e eu já fazia essa técnica há 6 anos com uma professora aqui, mas quando eu fui fazer a formação, são 3 anos, tempo integral, o tempo todo, onde você só desaprende. Onde você não está aprendendo nada, ninguém vai lá e te ensina a postura, te ensina a dar aula, você se forma professor. Você desaprende aquilo que está te tirando de alguma coisa que seu corpo ainda tem vontade de fazer por conta própria. Ele precisa sustentar. Aí eu achei incrível. Falei, não, além de eu conseguir fazer uma formação respeitada, né? Lá na Inglaterra, uma formação super respeitada, uma formação que me dá uma graduação depois, né? Foi no mestrado ali. Eu não estou aprendendo nada. Imagina na escola, então. Imagina no prézinho ali, né? Imagina uma escola. Imagina com criança, então, como é que seria isso? Então, agora já eram 2 coisas. Resgatar esse corpo dessas pessoas pouco que faziam aula comigo, não aprendendo nada de mim, mas
criando espaço para reaprender com elas mesmas e, ao mesmo tempo, começar a pensar como é que seria ensinar desaprendendo. Agora, quando você desaprende, você não desaprende para preencher já com alguma coisa que está pronta. Você desaprende, tem que ter o risco de ver o que vai acontecer. E esse acontecimento é sempre singular. Então, o desaprender agora, a gente voltou para o Brasil, aí ele foi para a Escola Waldorf aqui no Brasil, e para mim está tudo ótimo, né? Vai para a Escola Waldorf, está tudo ótimo. E eu lá com os meus alunos, além de autoaprendizagem, tinha que ter uma autodesaprendizagem, né? Mais 10 anos fazendo isso. Foi lindo, assim. Foi um processo muito rico, por isso que eu não tenho nem um corpo de escola, né? Muito bem, até que o Guto me pede para sair da escola. Aí foi complicado, porque não estava no meu plano, porque o meu problema não era a escola. Mas ele pediu mesmo, meu Deus, ele montou se você quiser contar, mas ele pediu, e eu falei, tá bom, então vamos fazer um ensino médio fora da escola. Então vamos fazer isso, vamos fazer uma desaprendizagem, né? Um processo de desaprender. Eu saí do meu trabalho, neste momento também estavam nascendo as outras 2 filhas que eu tenho, e eu falei, bom, eu trouxe a técnica Alexandre para dar aula dentro de casa só, saí da instituição que eu estava, era uma faculdade, uma escola técnica de teatro e uma escola de arte e educação. E vamos nos dedicar a esse projeto, porque não era um projeto que eu podia ensinar, que eu conhecia, eu nem acreditava no ensinar, era algo que eu precisaria viver em mim. Aí, maturando o tempo todo presente, entraram outras pessoas, Krishnamurti, Nietzsche, Spinoza, Deleuze, Foucault, são pessoas assim que me dão um suporte, mas me interessa a prática, né? Me interessa sempre colocando as coisas em prática. Então tá, Guto, vamos sair da escola e vamos fazer o seguinte, vamos fazer um ano de desaprendizagem com gosto de autoaprendizagem, tendo gosto por aprender, né? Então, muito tempo vazio. E muito tempo de contemplação, assim, muito tempo para não fazer nada. Isso é um paratécnico, né? Não fazer nada. Mas aí ele tocou, então a gente tinha algumas coisas, um dia só por semana, uma manhã com artes plásticas, a outra com música, futebol, técnica Alexander e filosofia, né? Que o Fugante montou um grupo para... Estilogravura, artes plásticas. E aí, um tempão livre, e às 6 da tarde, Aikido, todos os dias, para colocar essa energia para fluir. Porque ele estava bem erradinho, ele era baixinho, era um dos menores da turma, né? Pequenininho e tal, como eu estava. E o tempo vazio, sem TV, sem videogame, você toca isso, toca e tal, tudo para não estar na escola. E o que me mexeu foi que um dia, não sei se você lembra, mas você falou assim, mais ou menos assim, é que tem alguma coisa que eu sei que eu quero aprender, mas nunca vai estar na escola se eu quero, não está lá. Então tá, a gente fez esse processo, foi um ano, os professores que lidavam com ele, assim, por exemplo, de música, eu falei, você poderia dar aula para meu filho sem ensinar nada a ele? Só compartilhando a paixão que você tem pela música, o gosto que você tem, o ouvido que você tem, mas você poderia me ensinar, e ele fala assim, desde que você não me cobre nenhum resultado. E no final do ano ele esteja tocando um instrumento e tal. Eu falei, não vou cobrar. Aí teve um dia que eu fui buscar ele na casa do professor, eu falei, e aí, Guto, como foi hoje? Ele falou, a gente jogou bilhar. Eu falei, meu Deus, acho que eu tô exagerando, né? Só que acabou que mesmo, e realmente ele ganhou um gosto por uma qualidade musical incrível, né? Então tá, falei, não, vamos manter esse caminho. Só que eu fiz o seguinte, como eu achava que era muito arriscado, eu não queria deixar isso na mão de um adolescente, falei, eu assumo todo esse primeiro ano. Esse primeiro ano tá nas minhas costas, se é uma cagada, é minha a responsabilidade, né? O segundo ano a gente divide, 50% meu, 50% seu, e eu te apoio. E o terceiro ano 100% seu. Você faça aquilo que eu vou te apoiar. Só que acabou o primeiro ano, ele falou, 6 meses, mas eu falei, não, aguenta o primeiro ano. Ele me deu alta, ele falou, acha alguém para ser seu cobaia, muito legal o seu projeto, mas eu tenho a minha vida, né?
área, começou a descobrir a mágica e tudo mais, e foi fazer o projeto dele, depois de ele cumpriu o final de um ano, mais ou menos, né? E foi fazer o projeto dele. Mas aí já era outra história. Ele tinha me aberto, como educadora, um processo muito maior do que simplesmente não ter o filho na escola, simplesmente ter uma crítica sobre a escola, né? E esse mundo maior, acompanhado muito com o Maturana ainda, foi de criação de realidade, né? Foi de ver que ele já tinha caminhado um tantão muito maior do que eu em relação à tranquilidade de estar fora da escola. Por exemplo, para ele já não existia escola, não tinha essa possibilidade. Para mim sempre tinha assim, será que um dia ele vai querer voltar para a escola? Né? Então eu via que ele tinha caminhado por um processo muito mais rápido, muito mais ágil do que eu. Puxa, a gente tem realidades diferentes. Nós não vivemos a mesma história. Né? Ele saiu da escola, a gente fez junto esse projeto e nós vemos duas histórias completamente diferentes e nós temos desejos diferentes em relação a essa história. Então eu comecei a criar, tinha as duas meninas ali, crescendo, sabendo que em algum momento a gente teria que entrar em tomar uma decisão em relação à escola. Então eu falei, tá bom, vou me dedicar a criar a minha realidade desescolarizada, ao invés de criar um sistema de educação. E a minha realidade, eu achei que era, me dando conta da realidade, mas não fala muito isso, se ter conta do momento, o que está acontecendo nesse momento. Não acho que as coisas simplesmente em qualquer altura, em qualquer tempo, elas estão estagnadas em alguma coisa. A escola não é o mesmo problema agora, e o mesmo problema há 10 anos atrás, não será o mesmo problema daqui a 10 anos. Agora, qual é o problema? E agora, qual era o problema? Para mim era corpo desconectado, colapsado. Maturana diz que nós não somos seres racionais, nós somos seres emocionais. Então, as nossas ações vêm por causa das nossas emoções, não porque eu sei alguma coisa. Então, eu falei, bom, a gente está completamente equivocado como ser humano, a gente está exercitando o conhecimento para fazer alguma coisa, isso não rola. Eu preciso me emocionar de uma certa maneira que me permite fazer alguma coisa. Faz sentido isso? Então, por exemplo, eu não tenho meu filho na escola, nenhum dos três. O que me faz não ter meus filhos na escola não é uma decisão de conhecimento. Porque muita gente tem esse conhecimento do quanto pode prejudicar, ou tem situações realmente traumatizantes na escola, mas que não tiram os filhos da escola. Por quê? Porque não é o conhecimento que te faz fazer alguma coisa, é a sua emoção. Então, se a minha emoção, digamos, está presa em relação à escola, está presa a medo, a uma necessidade de segurança, entre aspas, que ter os filhos na escola me daria, a questão que eu mais sofro eu não ter uma escola para ocupar, né? Eu ouço, eu vejo coisas acontecendo assim com meus filhos, que se eles estivessem na escola, eu estaria ocupando uma escola, e eles não estão, então eu não tenho uma escola para ocupar, eu tenho que assumir essa responsabilidade, enfim. Se essa minha emoção está colada a essas coisas, eu não tiro eles da escola. Agora, se eu libero essa minha emoção disso, se eu libero ela do medo, se eu libero ela da imaginação de como seria não ter eles na escola, se eu vou liberando essas emoções, eu fico livre. E aí eu consigo ter a ação de não ter eles na escola. Faz sentido? Então, o ponto central começou a ser esse, né? Eu crio a realidade conforme a minha emoção, não conforme o meu conhecimento. Então, eu não posso saber algo para criar. Eu tenho que ser algo para criar. E a realidade que eu crio, ela está o tempo todo, é uma conversa, né? Eu não acho que é um reflexo, que ela não é morta, assim, mas ela me apresenta. Aquilo que eu vivo me apresenta a mim mesma. É o meu fora e o meu dentro se misturando. Né? Então eu me conheço pelo que acontece fora, pelo que eu estou sentindo nas situações. Aí eu me reconheço. Então não é aquela situação que me deixa daquela maneira. Minhas filhas nunca me deixam nervosa. Eu tenho nervosismo dentro de mim, que de vez em quando elas são craques em me despertar e me apresentar, como ninguém hoje, né, até hoje
essa menina está me deixando nervosa, essa menina precisa de educação, essa menina precisa de... Bom, peraí, antes de mais nada, eu tenho que dar conta onde eu estou. Eu estou presa num processo emocional estagnado. Porque, além de eu ter perdido o corpo durante o processo escolar, qualquer um perde, a gente perde também um fluxo emocional. Que ele vai começar a ficar estagnado. Eu começo a ser uma pessoa com medo, as minhas emoções ficam presas a isso. Né? Eu começo a ficar na fantasia, na imaginação, começo a acreditar em coisas que eu preciso ter um emprego, que eu preciso trabalhar, que eu preciso casar, que eu preciso ter filho, que eu preciso ser uma de reconhecimento. Então, essas minhas ações começam agora a sustentar essas emoções. Então, se você vai ver ao fundo, você está fazendo isso por quê? Porque eu gostaria de reconhecimento. Mas por que você quer reconhecimento? Porque eu estagnei a minha emoção ali. Então eu preciso abrir mão do quê? De querer reconhecimento. Tá, mas e aí se eu tiver reconhecimento? Aí é feito, aí aproveita, aí sei lá o que você faz. Não é o problema você ter, né? O problema é você achar que é para isso que você está vivendo. Então eu comecei a sacar que tanto fazia. A profissão que eu tivesse teria que ser simplesmente aquilo que eu tinha mais talento, simplesmente aquilo que mais a oportunidade, sei lá, aquilo que surgia, mas o que me interessava, seja lá em que situação, com o marido, com filhos, com profissão, com o cotidiano, seria estar sempre atenta, porque eu me dei conta que eu estava nas emoções estagnadas, sempre atenta ao que se apresentava de mim emocionalmente, liberar essas emoções para poder fazer a roda fluir de outra maneira. Faz sentido? Então, era um cotidiano assim, né? É impressionante como esse processo... É impressionante como esse processo, ele não esgota. E ele vai sempre criando outras camadas. Então é assim, você para de querer chegar lá. Você fala, um dia eu chego lá, né? Você começa a perceber que você não precisa chegar a lugar nenhum. Que ontem eu posso ter tido, há 5 anos atrás, eu posso ter tido um momento muito mais leve, muito mais, sei lá, brilhante, muito mais preciso que 5 anos depois, que em algum lugar eu teria minha emoção estagnada e seria uma não evolução. Né? Então não é um processo evolutivo, estarei sempre melhor se eu for nesse caminho. Não, eu estarei sempre no presente. E o presente vai se apresentar de maneiras muito diversas. Né? Então, a mudança de paradigma tem sido essa, tem sido qual é a emoção que está estagnada, por que você está segurando, por que eu estou segurando aquela emoção, por que eu estou sentindo aquela raiva, por que eu estou... não existe emoção boa ou ruim, eu não posso sentir raiva porque é ruim, não. O problema não é não sentir raiva, o problema é o porquê. Então, essa é a mudança de paradigma. Sair desse... reconhecer que está num lugar escolarizado, nada mais é do que emoções estagnadas, corpo descoordenado, né, aleijado, e um cognitivo muito reduzido, porque a gente não dá o mesmo valor que a gente, quando a gente tem um insight, um clarão, como disse Tião Rocha, a um conhecimento. Né? A gente não dá, eu acho que a gente foi muito desinvestido nesse conhecimento, que você nem sabe de onde veio, mas que ele vem assim com uma clareza, ele vem com uma força, você sabe até onde. Né? Da onde um músico que já nasce músico, de repente, mexendo com o instrumento, desenvolve. Da onde veio isso, né? A gente não leva muito isso em consideração em relação ao pensamento, porque a gente viciou em conhecimento. E o conhecimento realmente, ele está muito aquém da nossa possibilidade cognitiva, ele é uma parte. Ele é ótimo, eu adoro, eu sou uma leitora voraz e tal, mas se aquilo não se transforma em ação, se aquilo ficar no conhecimento, vira um blá blá blá, vira uma crítica, vira um ativismo, vira um movimento, e continuo ressentida, e continuo na idealização, e o presente não acontece, né? Eu queria abrir assim para perguntas, o grupo prefere responder perguntas do que falar. Se eu quero falar o quê, né? Mas para a gente começar um bate-papo assim, em relação como é que a gente pode caminhar assim juntos essa. Se ninguém perguntar nada, eu simplesmente
falo nada. Mas eu respondo. Às vezes de uma maneira curta e grossa. Mas assim, fazendo essa introdução, só para entender qual é o processo, complementar essa introdução. Então, eu já tenho uma filha de 5, uma de 7, elas não vão à escola, e a nossa construção fora da escola é inédita sempre. A gente não segue nenhum esquema. O que sai em jogo em mim agora é a minha autoconstrução, de desaprendizagem de muitas coisas, né, diante delas. Porque diante delas eu tenho outras construções vindo à tona, né? Não me sinto ainda num lugar, não sei se eu vou sentir, mas agora eu não me sinto igual a um lugar de ensinar, né? Eu sei, eu transmito. Eu experimento, eu me vejo na experiência, eu trabalho em mim. É muito sério isso, assim. Eu estou ali, a minha filha, a gente está no convívio ali, a minha filha faz alguma coisa que me apresenta uma emoção estagnada, é isso que eu vou trabalhar. Eu não vou trabalhar a atitude dela. Eu vou trabalhar essa emoção estagnada, porque senão eu quero que ela mude de atitude só para não reconhecer a minha emoção estagnada. Entende? Então é esse pé que a gente está agora, assim, nesse processo. Duas coisas, assim, no depoimento pessoal meu. Eu sou advogado, eu trabalho como advogado até agora, né? Tenho 40 anos. A gente tem um filho de 7 anos, é filho dela e eu sou padrasto, assim, a gente mora junto, né? Lindo. E para ser bem específico, assim, eu fiz escola, tudo, e hoje eu tenho 40 anos, eu sei fazer muita pouca coisa, na verdade. Eu sei a minha profissão, mesmo assim, na área específica, e dentro dessa área específica eu sei muita pouca coisa. Tudo aquilo que eu aprendi na escola, eu não uso nada do que eu aprendi na escola, e praticamente eu não sei fazer nada, assim, material, assim, trocar uma lâmpada eu sei, mas assim, resolver um problema de elétrica, ou fazer uma plantação, ou alguma coisa que exija um conhecimento de vida, assim, né? Então eu sou 40 anos praticamente um analfabeto de vida, um analfabeto de conhecimentos básicos, assim, né? Então essa é uma primeira crítica que eu faria para a escola mesmo, né? Claro que tem minha parte também que eu não fui atrás, talvez de muita coisa, né? Mas não funcionou para mim mesmo. Funcionou para fazer uma faculdade e hoje eu sei fazer muita pouca coisa. A minha colocação, assim, a gente está novo nessa história. Nosso filho até agora está no colégio Miguel Cervantes até agora. A gente resolveu fazer um ano sabático agora. Eu resolvi, ela também. E o que eu percebi, eu queria que você falasse um pouco, que se a transformação não ocorre nos pais, não dá para impor para a criança um movimento de sair da escola se os pais não acreditam nisso, né? É claro, né? Porque quem vai bancar, né? Essa história. Agora, tem essa coisa a transformação ocorre com a gente muito forte. Né? Então, tem outro ponto que é uma mudança. Eu não falo com sucesso por alguém que chega lá, e seria chegar lá hoje em dia, se sustentar, né, ganhar um dinheiro, ter um emprego, ter uma certa um conforto, ou, cada um vai ter um ideal disso. Às vezes a gente teve uma sorte por um lado e logo depois a virada. A gente teve uma sorte que foi o seguinte, o grupo virou mágico. Rapidamente ele ganhou um concurso aí de mágica, né? Então, a família que até então tinha uma certa preocupação, né? Meus pais me respeitam bastante, eu tenho pai, tenho mãe, bem presentes, mas eles falaram, talvez você esteja exagerando um pouco, mas não é a gente que vai falar alguma coisa, né? Mas pode ser que a polícia fale e tal. E aí, mas sempre assim, meio perto, muito próximo deles, então sempre inseguros, né? Será? Até que ele ganha o concurso, estava todo mundo lá. Fizeram a escolha certa, é isso mesmo, vamos começar a fazer a campanha para todo mundo sair da escola, né? Outra história. Então, por um lado,
teve essa sorte, entre aspas, mas podia ser uma armadilha. Será que agora o grupo vai ficar sustentando esse lugar de mágico, né? Que é para poder, não, olha, eu me sustento, eu cheguei lá e tal. Aí ele vem e me dá um olé. E aí e aí, você é mágico? Não, não sou. Como não é mágico, Guto? Não, agora eu sou capoeirista. Meus pais, meu Deus, mas ele ganha dinheiro fazendo mágica. Ele é reconhecido como ele estava vendo tudo, eu falei, mas não estava vendo, ele está acrescentando, ele está em outra onda e tal. Então, foi um olé bacana. Porque não é aí, não é assim, ai, que bom, meu filho conseguiu uma profissão, né? Que bom, né? Porque às vezes pode ser que, sei lá, minha filha vira poeta e não se sustente com isso. Quem disse que vai ser um problema isso, né? A gente vai ter que organizar, ver como é que é, mas o que nos interessa não é estar no mesmo campo, né? De paradigma mesmo, né? É isso, você está ficando íntimo de você mesmo, né? E sabendo que você mesmo é um ser em construção constante e em relação, né? Você está tão confortável com esse lugar de meditismo cotidiano, né? Com esse se lançar, com essa confiança, você está tão íntimo. McDonald fala de uma perfeição, você está tão íntimo com essa perfeição. E qual é a perfeição? Não é a perfeição do paradigma se está desta maneira, está perfeito. A perfeição é, se eu sou, aquilo acontece. Essa é a perfeição. Né? Então é perfeito quando eu entro numa encrenca, mas é perfeito porque é a ressonância. Tá? Então, por que eu não aproveito essa perfeição? Ao invés de desejar ou julgar. Então, nesse processo, essa mudança de paradigma, não entra lugar de vítima, você nunca é vítima, você tem que constrói essa realidade, você é responsável por 100%. Não tem essa assim, mas só se todo mundo. Não, a sua realidade é só sua, e é 100% sua, em relação ao tempo todo, mas é sua, né? Não tem lugar de julgamento, você não julga mais. Não tem lugar do poder onde você ameaça alguém para poder a pessoa fazer aquilo que você queira, ou você recompensa aquela pessoa, você explica por que aquela pessoa deveria ter o mesmo pensamento que você, né? Esses lugares não entram mais. Não entra fofoca, porque você não está falando da ressonância, você começa a fofocar, você vai ter que chegar e falar assim, olha você, Alice, está se apresentando. Tá vendo? Nem fofocar que vai dar um trabalho tremendo para trabalhar com isso. Entendeu? É outra paradigma, e assim, é outro aqui agora, não é outro no futuro, né? Não é outro quando eu chego, não, é outro aqui agora. Se eu, por exemplo, me sinto alguma emoção minha, vira a flor da pele, sei lá, insegurança, eu posso sentir fisicamente, ou na garganta, ou na barriga, ou eu posso sentir, sei lá, boca seca, eu posso sentir vontade de agradar, enfim, qualquer coisa que venha é o trabalho. É ali que se trabalha. E só isso. Só se trabalha ali, no que vai surgir. Né? Não se trabalha em alguma coisa hipotética, assim. Né? Nesse sentido. Por isso que vem essa pergunta, né? E agora? E depois, né? Depois do quê? Não estamos nem falando, estou falando de amanhã, estou falando de agora, né? O que você está sentindo agora? Isso que você está sentindo está conectada, está estagnado em que emoção? E essa emoção estagnada, você está estagnando por quê? Você está investindo em quê? Geralmente vai ser no poder, na vitimização, no medo. Não, quero me dizer, e as meninas, como elas se sentem em relação às outras amigas que frequentam a escola? Então, essa era outra coisa que eu achei que fosse dar trabalho, né? Mas eu nunca isolei as meninas, eu convivo muito, eu nunca vi a gente viaja muito. Agora eu vou parar um pouco com as viagens e eu estou mudando para Piracaia, mais lá do que aqui já. Nossa, aqui é um sítio. E lá eu estou criando um centro onde eu recebo pessoas, então vai muita gente lá, né? E todo mundo vai à escola. Elas têm alguns amigos que não vão, mas são poucos.
E aí é sempre assim, a conversa assim, que escola você vai? Ah, eu não vou na escola. Você é criança, se adulto pergunta, eu falo assim, ah, conversa com minha mãe? Mas se é criança, fala, eu não vou à escola. Quê? Mas assim, não vai na escola? Não, não vou. Nenhuma escola? Não, não vou. Como você tem essa sorte? Por que você não vai na escola? Daí quero, né? A minha mãe não me põe na escola e fala, falei pra ela falar com a minha mãe. Nunca surgiu uma responsabilidade delas, querendo saber como é que é. Elas sabem como é. Uma brincadeira muito recorrente nossa é de escola. Né? Então elas falam, mãe, vamos brincar de escola? Vamos. Aí tá. Aí a gente abre a escola. Aí elas têm celulares assim de brinquedo, né? Assim, real, assim não funciona, não. Aí elas levam o celular pra escola. Isso agora, né? Eu faço. Eu tô ali no papel de professora, só que eu não fico representando a professorinha, sou eu mesmo nessa relação, né? Aí elas põem o celular assim, e vira e mexe. Dá licença, professora. Oi, mãe. A gente está aqui aprendendo uma receita de pão de queijo que você vai adorar. Você não posso levar a receita para minha mãe? É assim, tem essa liberdade da fantasia, né? Pode e tal. E aí aquele celular o tempo todo, né? Uma amiga que liga e tal. Aí, tudo vou fazer. Só é o seguinte, agora a gente vai pôr a mão na massa. Se quiser ficar no celular, pode ir embora. Mas se não, vamos vir aqui. Se quiser aprender a fazer esse pão de queijo da receita, que a gente fez cálculos para dividir a receita na metade e tal, é sem celular. Ah, não, professora, pode deixar. E foi lá esconder no banheiro. O celular, né? Aí, tá ali, vai começar a falar assim, professora, posso ir ao banheiro? Essas meninas estão querendo, né? Até que chega uma hora que elas estão muito assim, vai. Ela falou, não, gente, para a brincadeira. Eu não estou entendendo, o que vocês estão querendo? Mãe, a gente está tentando inventar uma maneira de fugir desse mundo. Olha isso, ela foi para brincar na escola e inventar uma maneira de fugir da escola. Que foi o primeiro projeto do grupo aqui na escola, a escola construtivista, cada um faz seu projeto, e a professora chegou e falou assim, o projeto do grupo, do André, do mim, é fugir da escola, eles estão cavando um buraco do lado do muro. Eu falei, e aí? Não, eles não vão conseguir, fica tranquilo. Óbvio que não vão conseguir. E aí, né? Então elas sabem, elas estão sabendo. Por que você viajava muito? Eu viajo muito para conversar com pessoas. Para quê? Sobre educação, sobre a nossa vivência. A gente faz isso há 5 anos. Alguns lugares. Eu entendo. Mas por que você faz isso? Por provocação. Por mim mesmo, por egoísmo. Porque quando eu faço esse processo, é incrível como surgem outras questões em mim que nunca tinham surgido. Eu falo coisas que eu nunca falei, né? É muito enriquecedor. É uma pergunta que o Fábio Maria sempre fez. Por que você viaja, né? O que você está querendo? Você não está fazendo movimento. Você não é ativista, né? Mas é para pensar junto, e pensar junto é estar com outras pessoas, né? Faz isso. Então, eu acho que faz tudo muito sentido para mim. Eu sou novo nessa história, né? Então eu ainda estou com muitos conceitos ainda estagnados, né? Inclusive eu mesmo, meu corpo mesmo. Eu estou vendo que na verdade nessa história toda eu vou ser o primeiro a desaprender. Muita coisa que eu aprendi que não serve para nada, né? Não, primeiro, você vai ser o único. O único. Porque o problema dos outros eles vão desaprender. Você é uma coisa única, essa é a única, para mim, o lugar que eu estou agora, que eu vivo agora em mim, é esse é o meu único lugar que eu tenho. Né? Eu acredito nisso, por isso que eu estou aqui, a gente acredita nisso, a gente está começando a acreditar, assim, alguma intuição diz que é o caminho certo. E eu quero dizer o seguinte, as pessoas que criticam estão todas doentes emocionais. Então, vamos pegar um exemplo concreto aqui. Ninguém sabe nada sobre si mesmo e critica, Fábio. Quer ver? Vamos pegar o exemplo agora. O seu exercício está sendo de afirmação. Você está querendo ficar na crítica para poder manter uma força, né, para poder seguir. Tá. É aí que está a sua emoção. Então você vai ficar estagnando nisso. Vai ficar, daqui a pouco vai ficar revoltado, daqui a pouco vai querer explodir escola, daqui a pouco vai não sei o quê. E sabe o que vai acontecer? Vai começar a apresentar tudo isso que você está ressoando, as situações vão começar a se concretizar. Eu falo dessa maneira, enfim, vou seguir aqui, depois a gente vê se dá um nome de dano. Mas
Então, é nisso que tem que se trabalhar. Né? Então, você tem que sacar que necessidade de convencimento você está tendo. Está querendo o quê? Uma garantia? Está querendo uma garantia? Está querendo assim, um caminho já... Alguém já seguiu? Me diz esse caminho. Ai, eu posso seguir também? Né? E esse caminho, desse paradigma, é um caminho inédito, sempre. Para mim, para você, qualquer um, né? Mesmo que você trilhe ele, você trilha, você vai ficando confortável com o ineditismo. Né? Então tem que sacar que emoção é essa que você está segurando, que te dá essa vontade de criticar e de querer uma garantia. O medo, né? Insegurança. É? Ô Guto, me conta aí um pouquinho por que você quis sair da escola e como é que você começou a aprender mágica e se interessar por esse assunto e até se tornar um cara que ganha um concurso e tudo mais. Conta um pouco dessa história aí. Eu na escola eu não gostava muito de. No começo eu era divertido, quando eu voltei de Londres, em São Paulo, com a minha mãe. Eu gostava de ir para a escola. Mas depois de um tempo eu deixei de gostar. Quando, por exemplo, até como é uma escola bem livre, a Valdo, até um certo ponto, até um ano, 2 anos, eu não sabia o que era lição de casa. Na minha classe tinha lição de casa, todos os alunos faziam, mas eu não fazia lição de casa. Porque não fazia sentido para mim. Eu não entendia, na verdade, o que era para fazer. E aí, eu comecei a deixar de gostar quando eu comecei a entender, eu tenho que fazer lição de casa, mas por que eu tenho que... E aí eu comecei a questionar não só lição de casa, mas não todos os outros pontos que me incomodavam. E acho que isso foi me tornando um pouco diferente assim da turma, e então que eu sofria bullying, não existia esse termo, né? Senão eu ia usar muito e talvez eu não ia sair da escola porque não é bullying, então posso ficar aqui. Enfim, então eu não tinha vontade de ir para a escola, e até que um dia minha mãe foi me acordar para me levar, e eu fiquei encolhido assim na cama, e eu disse que eu não ia para a escola, eu só ia se ela me pegasse, colocasse a roupa em mim, eu não queria fazer nada. Então, se quer me levar para a escola, faz tudo para mim, põe a roupa em mim, me põe no carro, me leva para a escola. Aí esse dia ela disse, hoje você não vai na escola. Foi um dia muito feliz. E aí aí você começou a pensar em relação a isso e depois da gente sair da escola. Aí, No ensino médio, né? Quantos anos isso? Só para... Ele estava no 8º ano, tinha o 9º ainda. Não, eu tinha 12, isso tinha 12, 13, isso né? 12, 13 anos, 12 anos. Aí ele terminou o ensino médio fundamental, né? Aí você propôs, quer sair da escola? Eu disse que eu queria. Então minha mãe disse, me dá um ano para me preparar, você termina o ensino fundamental, ganha o diploma, né, já que fez todos os anos até. Só faz mais um aninho, me preparo, ganho o diploma e a gente começa esse projeto novo a partir do colegial. Então, aí eu saí, não fiz o colegial, aí a minha mãe já disse os 3 anos, o primeiro ano ela responsável, 50% do segundo ano, e o terceiro ano era responsável por todos os projetos. E também sempre bem claro de que não ia acabar os 3 anos e isso ia substituir a escola. Senão que esses 3 anos eram de preparação nossa para seguir com a escolarização, ou seja lá o nome que quiser dar, pro resto da vida. E aí, minha mãe disse que durou um ano, na minha opinião, durou 6 meses. Esse primeiro projeto de 3 anos.
Aí eu conheci um aluno da minha mãe, ele fez mágica no aniversário da minha irmã, mais velha. E eu gostei muito e fiquei, ele vinha toda semana em casa, ter aula da técnica Alexandre. E aí ele começou a me ensinar e eu comecei a gostar bastante. E como dentro do projeto nosso eu tinha muito tempo livre, eu comecei a ocupar esse tempo com a mágica. Comecei a estudar, comecei a treinar, comecei a apresentar para a família, para os amigos. E você passou a gostar de estudar? Sim, eu passei a gostar de estudar, sim. Mas eu comecei a entender o que era estudar antes. Eu não entendia o que era estudar, eu não gostava porque eu não tinha significado. Porque não vinha de mim, era alguém que me falava, você tem que estudar isso. Então, eu não queria estudar aquilo, então eu associava a estudar ser chato. E quando vinha de mim o estudo, tanto que eu falo que eu estudei várias coisas, eu estudei linguagem corporal, psicologia, mas eu nunca li nenhum livro de linguagem corporal nem de psicologia. Mas eu acredito que eu estudei psicologia e que eu entendo alguma coisa disso. Como você estudou? Então, já chego nessa parte. Então eu comecei a estudar mágica, comecei a apresentar para os parentes, amigos. E como eu tinha muito tempo livre, eu comecei a ficar, a evoluir em menos tempo do que se eu tivesse outra coisa para fazer. Então logo eu comecei a apresentar, fiz uma apresentação na escola da minha tia, fiz com as amigas, os filhos das amigas da minha mãe. E aí logo uma produtora, uma amiga da minha mãe, tem uma irmã que é produtora, também é amiga nossa, me convidou para fazer no aniversário da filha dela. Ela disse, você está ficando bom, você não quer que eu venha no trabalho seu pro SESC? Eu falei, quero. E como ela, não sei como ela tem o dom de vender o trabalho meu pro SESC sem nenhum material, é difícil entrar no SESC sem material. Mas ela consegue fazer isso, ela conseguiu e hoje em dia eu faço vários espetáculos pro SESC, virada cultural, Você começou a viajar muito, né? Sim, teve isso. Logo que comecei a estudar mágica, que foi minha irmã faz aniversário de também sim. Certo. Então, eu saí da escola no quinto mês. Depois de eu sair da escola, eu conheci o grupo Galera, que é esse mágico, e comecei a aprender mágica.